Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Mas agora o meu fraterno boa noite. Hoje a live ela é bem diferente. Nós vamos falar sobre faraós e rainhas do Antigo Egito. E o meu convidado é o Dia Sabri. Ele é egiptólogo, historiador e guia da língua portuguesa e espanhola no Egito. Um guia sensacional. Fazer uma viagem com ele, ser guiado por ele, é uma experiência incrível. Então, sejam todos bem-vindos. Eu só vou dar mais um tempinho aqui, às 19h15 eu vou chamá-lo. E vamos entrando, pessoal. E, por favor, coloquem os aviõezinhos. Coloquem os aviõezinhos, chamem todo mundo. Eu vou escrever aqui. Pronto, sejam todos bem-vindos. Ai, eu não sei se eu vou conseguir tirar isso aqui. Só esperando o dia entrar. Dia, tudo bom? Querida Cris, boa noite, tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tô aqui palejando um pouquinho com... Palejando um pouquinho aqui com como é que se fala? Essas letreiros aqui tirados do seu rosto, mas pelo jeito não vou conseguir. Vamos ver, mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu consigo. Eu acho que é a tela do meu... Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Tá tudo ótimo. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Nossa, tem coisa muito escrita aqui no seu rosto. Ainda bem que depois não fica assim. Né? Tô tentando tirar, mas eu não consigo. Gente, boa noite. Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente, não tem a ver com sistêmica, mas tem a ver com os antigos povos, né, que nos trouxeram tanta sabedoria e no momento que nós estamos vivendo, né, é impressionante como o Egito conseguiu inovar e dar um show, né, na semana passada, né, Dia? Foi realmente muito bonito, né? E em frente, nossa, eu já vou resolver isso aqui. Frente a tudo que a gente vem vivendo, ver aquele desfile maravilhoso que aconteceu. Eu conversei um pouquinho com o Dia e falei, Tia, vamos conversar um pouco sobre aquilo e de onde vieram esses reis, né? Como que foram achadas essas múmias, onde que são as tumbas, e isso nos leva ao Vale dos Reis, né? Não é isso, Dia? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que vocês podem colocar perguntas aqui para que elas sejam respondidas. E eu deixo com você, Dia. Querida Cris, boa noite. Muito obrigada, né? Por isso, muito obrigada mais uma vez. Mas vamos lá. Eu que agradeço sempre seu convite para a gente fazer uma live para falar sobre temas interessantes do Egito em geral. Agradeço também a todos os amigos que estão nos acompanhando agora. Realmente, o Egito surpreendeu o mundo inteiro, né? Sim, O mundo não estava esperando uma festa tão solene desse jeito, que aconteceu no dia 3 de abril. Nem até os próprios egípcios acreditamos que esse acontecimento foi organizado por Egito. Esse acontecimento foi tão importante nesse momento, porque Egito tem muitas escavações, muitos achados encontrados em vários lados. Está sendo feito o novo Museu do Cairo, ele não foi inaugurado agora, muitas pessoas confundem entre o museu onde foram levadas as múmias, que ele se chama Museu da Civilização Egípcia,
e o grande museu egípcio. O grande museu egípcio, que acostuma ser chamado Novo Museu Egípcio, ele ainda não foi inaugurado. A previsão, a gente não sabe, talvez esse ano, talvez ano que vem. Mas, na verdade, como tem muitas escavações e muitos achados, e tem necessidade de fazer novos museus para poder caber os números dos achados encontrados, então o Egito teve que fazer esse novo museu chamado Museu da Civilização. Deixa eu só falar, Cris, que a área onde tem o Museu da Civilização era praticamente abandonada, era quase um lixo, favela. O governo, em menos de um ano, conseguiu tornar essa área numa área muito bonita, que tem calçadão, conseguiu reformar um lago natural que tem lá, conseguiu reformar as casas da maioria da favela que tem naquela área, ou transferindo eles para novas casas em novos bairros mais bonitos, mais organizados para que possam ter uma vida melhor, ou o governo conseguiu reformar a favela para eles, em um projeto feito pelo governo faz mais de 7 anos. Então, esse acontecimento das múmias serem transferidas do Museu do Cairo, que fica no centro da cidade, até esse novo museu chamado Museu da Civilização, é um acontecimento muito importante. Muito Foi, importante. Dia, eu quero falar uma coisa. Eu achei estranho, não é que eu achei estranho, eu falei, eu não reconheci. Porque eu não sei se quando nós fomos a última vez para o museu, estava muito confuso o trânsito, né? E eu não reconheci, eu falei, mas eu estava em que dimensão que eu não reconhecia? Agora está explicado. Porque, assim, foi incrível, né? Incrível. E o Egito se surpreendendo a gente mesmo, porque uma obra dessa, né? Não é pouca coisa, né? Em um ano. E sensacional. Quem não viu, eu mandei o WhatsApp, depois eu mandei para o WhatsApp um resumo do que foi esse evento. E maravilhoso, maravilhoso. E é incrível, né? O que aconteceu que não tem Covid no Egito? Não vamos nem Olha, comentar sobre isso, né? Foram 500 casos por dia, mais ou menos, né, Dia? Está completamente aberto o Egito, né? Para turismo e tudo. Você está guiando as pessoas. o Egito está aberto ao turismo desde julho do ano passado. O que acontece, Cris, que o Egito, quando deu conta que já entrou o Covid no país, já decidiu fechar todos os aeroportos Tá. domésticos e internacionais. Por quanto tempo? Por 4 meses. Então, aqueles que estavam dentro começaram a ser controlados e não recebemos mais casos de fora, porque o vírus chegou de fora, não começou no Egito, no Egito mesmo. Sim. Então, imagina, Aham. por 4 meses, nada de tráfego aéreo no país inteiro. Teve toque de recolher. Então, o governo, mesmo que seja criticado por muitas pessoas dentro e fora do país, mas uma das coisas positivas que conseguiu fazer é fechar os aeroportos sem nada de tráfego aéreo, e isso fez uma diferença bem grande. Além, com certeza, do toque de recolher que aconteceu no país inteiro. E, Cris, eu quero falar para você porque o Museu do Cairo, ele pareceu outra coisa, porque a praça onde tem o Museu do Cairo, ela foi renovada, tem mais de um ano que está sendo renovada. Trouxeram 4 estátuas de carneiros, daqueles que tem no templo de Karnak, na cidade de Luxor, que Sim. são carneiros originais, levaram lá naquela praça, trouxeram um obelisco original da época do Ramses II, montaram tudo lá, começaram reformando a praça para poder abraçar esse acontecimento importante. Reformaram também algumas ruas que tem em redor, reformaram muitas áreas, não só quem acompanha Egito, quem visita Egito entre um ano e outro, vai notar muitas mudanças na arquitetura das ruas, na limpeza, porque o governo está trabalhando verdadeiramente de uma forma bonita. E a gente volta sobre as múmias, né? As É múmias, isso aí. as múmias são muito importantes, né?
Só para esclarecer, só não tem múmias de faraós no Egito, né? Muitas pessoas só acham que as múmias que tem no Egito são de faraó. Tem múmias de trabalhadores, de nobres, de ministros, sacerdotes, de pessoas importantes, pessoas pobres daquela época. Tem. Só que a fama é dos faraós, porque a história que é gravada nos templos, nos túmulos, nas pirâmides, por exemplo, é uma história que conta mais sobre os faraós, que eram os líderes daquela civilização importante daquela época antiga. As múmias onde que foram encontradas em Luxor, ou lá no Vale dos Reis, ou lá numa área próxima que se chama Der el-Bahari. Lembra aquele templo da rainha Hatshepsut, que tem Da formato de Hatshepsut. 3 andares? Aquela área onde tem o templo, ela é chamada Der el-Bahari. E ali, pertinho, eles encontraram, em 1871, encontraram um túmulo riquíssimo com mais de 30 múmias. Só que esse túmulo ele foi encontrado por uma família que mora lá em Luxor. E essa família tinha fama de fazer escavações ilegais. Naquela época, as escavações legais feitas pelo governo não eram tão comuns nem muitas, mas as escavações pelos moradores eram muito mais. Então, uma família muito famosa em Luxor, de fazer essas escavações ilegais, conseguiu encontrar esse túmulo onde tinha mais de 30 múmias. Deram conta que era um túmulo de faraós, pelos selos, pelos cartuchos, pela riqueza que tinha dentro do túmulo. E esse túmulo era de um sacerdote do Egito Antigo. Só que as múmias dos faraós foram levadas a esse túmulo desse sacerdote, parece que muitos anos antes de Cristo. Por quê? Porque tinha saques dos túmulos reais daquela época. Então, imagina, 1000 anos antes de Cristo, provavelmente teriam sido levadas essas múmias para esse túmulo. Então, mais um desfile daquela época antiga. Você imagina só que é um desfile escondido, né? Porque não pode fazer todo esse show mostrando aos Não. ladrões, olha, estou levando esses tesouros para tal túmulo. E foi o que aconteceu. Quando começaram aparecendo objetos no mundo inteiro, novos, e o governo do Egito deu conta de onde saem esses objetos. Só que o governo, na época, não conseguiu localizar a família que tinha saqueado esse túmulo. O que aconteceu? Quando essa família começou a vender esses objetos, outras famílias souberam desse túmulo e começaram indo lá também saquear esse túmulo riquíssimo. Começou a briga entre essas famílias. Aí uma dessas famílias foi na polícia, avisou a polícia, olha, tem um túmulo naquela área riquíssimo, que infelizmente não tem muita coisa, a única coisa que tem lá é as múmias. Chegou o governo, não tinha mais os tesouros dos faraós, não tinha mais os objetos pessoais, a única coisa que tinha eram as múmias. Aí foi uma ordem especial de levar essas múmias desse túmulo, que fica em Luxor, perto do templo da rainha Hatshepsut, para o Museu do Cairo. Então, de 1881, aquelas múmias estão lá naquele Museu do Cairo. Então, imagina todo esse tempo. Você sabe quando você começa a mexer com uma múmia, a gente brinca e fala que tem a praga dos faraós. Isso começou a ter no mundo inteiro. As pessoas, quando já o governo anunciou, algumas semanas antes do desfile, que ia ter esse desfile no dia 3 de abril, muitos acidentes, incêndios aconteceram no Egito. Teve um acidente de um terreno, morreram várias pessoas. Teve vários incêndios, vários Nossa. acidentes, vários prédios caíram. Aí as pessoas começaram associando a transferência das múmias do museu para onde? Para um novo museu. Por quê? Porque normalmente assim está mexendo com o descanso dos faraós. E as pessoas associaram isso com Que essas ideias legal. pessoais e falaram, olha, é a praga dos faraós. Teve egípcios e pessoas do mundo inteiro que começaram a falar não transferir as múmias, senão o Egito vai piorar em acidentes e incêndios. Imagina. Verdade, aqui em Egito É? mesmo Não, começaram a falar isso. eu não acredito em coincidências. Quer dizer, existe algo, quer dizer, né? Aliás, é o contrário, coincidências
não existem, né? Nada é por acaso. Sim, E a força, eu acredito, imagina pessoas que têm uma força imensa ali, mas eles estão indo para um lugar mais apropriado, mais seguro, inclusive, não é, Dia? Mas é sim, é barato mais isso, que apropriado. legal, né? E um museu bem bonito, muito mais organizado que o museu do Cairo atual. Os objetos estão bem expostos, bem organizados. É uma mudança bem legal. É É, uma isso, prova, é uma prova da força, da magia, da grandeza daquele povo, né? E assim, não da magia, na magia que eu falo é desse conhecimento, né, que eles têm de tanto tempo que junta o que está em cima está embaixo, assim como o que está embaixo está em cima, né? sim. É a força, é uma força muito grande. Acho que é uma prova para mostrar nós somos realmente grandiosos. Mas é bem interessante esse tanto de coisa. E foi uma prova muito interessante para mostrar o poder do Egito agora nesse momento. Sim, Esse acontecimento, Cris, que eu estava falando sobre os incêndios, aconteceu quando encontraram também o túmulo de Tutankhamon em 1922. O que aconteceu? Aí tô começou o que se arrepiada. chama, aí começou o que se chama a praga dos faraós. Só para a gente associar que não tem nada por acaso, como você acabou de falar. Quando encontraram o túmulo de Tutankhamon, tinha lá dentro dois negócios que até então a gente não sabia o que era. Só quando depois, com o tempo, deram conta que aquele negócio era um instrumento musical. Quando o faraó Tutankhamon saía do seu palácio numa procissão importante, era preciso soprar nesse instrumento que fazia um eco enorme, significava que está chegando o faraó, significava que está começando a festa na que participava o faraó. E está escrito nesse instrumento, quem sobra nesse instrumento acaba com a calma do faraó. Aí começou o que se chama a Nossa. Praga dos Faraós. Por quê? Porque logo morreu o descobridor do túmulo de Tutankhamon, morreram alguns dos trabalhadores do túmulo de Tutankhamon. Então as pessoas associam algumas coisas que acontecem entre um fato histórico e algumas ideias pessoais. Mas, enfim, pode até ser, mas que foi, eu acredito muito mais, claro, que aconteceram acidentes, né? Mas como chamar a atenção das pessoas se não fosse dessa forma? Mas para mim fica muito claro, né? E essa situação que nós vivemos hoje, como tem a luz e as trevas, e ele está aí, o Egito está renovando. Gente, foi muito bonito. Quando eu vi Foi aquilo, eu muito. falei, meu Deus, olha, é isso que você falou, olha a grandeza do Egito, o respeito com que estão sendo tratadas todas essas múmias, né, esses faraós todos, a beleza, né, de todo o folclore, não é folclore, não sei se a palavra folclore cabe aqui, mas toda a história, tudo retratado ali, as músicas, tudo, tudo. Foi realmente, eu acompanhei, vi duas vezes, vi e depois vi de novo. E achei Foi. assim maravilhoso, maravilhoso. Mas mostrando de novo para o mundo, né? Eu acho que tem um recado para o mundo aí. Tem um recado muito grande para o mundo. E não só para falar da soberania, da grandeza e da tradição do Egito, mas tem um recado para o mundo onde a situação é outra. Não, a gente não precisa ficar nessa guerra que está acontecendo. Né? Nós temos que enfrentar isso de uma forma mais positiva, mais para frente. Todos nós temos uma grandeza. Né? E está aí, foi mostrado, né? Foi maravilhoso. E essas Foi. histórias todas dos faraós, cada uma tem uma, né? A gente já vai com você visitando o Egito, a gente vai conhecendo a história de cada um, né? Como a rainha, né? A Hatshepsut, que tem um dos templos mais bem, acho que é um dos que estão mais inteiros, né? Ali em Luxor. Um dos mais inteiros e o único de sua arquitetura, por ter formato de andares. Sim, ele tem três terraças, ele é muito bonito, né?
Dia, deixa eu só voltar um pouquinho lá no museu. O Museu do Cairo, ele vai ser desativado ou ele vai ficar com algumas peças? O antigo museu? Olha, até agora falta informação sobre o que vai ser do atual museu. Aí, às vezes, escutamos que vai ser um armazenamento para guardar os objetos encontrados, ou vai servir de museu com poucos objetos. Acreditamos que essa informação vai ser confirmada poucos meses ou poucas semanas antes de transferir a máscara de Tutankhamon e o resto do tesouro de Tutankhamon Hum, para um novo museu. O ministro das Antiguidades do Egito, que é responsável pelas arqueologias no país inteiro, anunciou que terá um desfile muito mais bonito do que o desfile das múmias para transferir a máscara de Tutankhamon e o resto do tesouro de Tutankhamon ao novo museu. Então, a gente terá um acontecimento muito mais importante do que nossa. aquele que aconteceu. Falou que vai ser muito mais bonito. O atual museu, E nada mais seguro do que transferir esses objetos à luz do mundo, né? Aos olhos do mundo. e, Muito uma, e, uma, seguro. e um marketing, e o melhor marketing, queridos, as pessoas, olha, as pessoas têm direito a criticar, com certeza. As pessoas falam, olha, Egito tem pobreza, como que o Egito gasta muito dinheiro assim. Só para a gente saber, o Egito vive do turismo, e uma das fontes principais. E para chamar o turismo ao Egito, o Egito contrata companhias internacionais e paga milhões de dólares por ano para fazerem marketing. Só que, infelizmente, eles não conseguiram ativar o turismo do jeito que estava esperando o governo. Então, o governo decidiu fazer investimento próprio. Em vez de pagar para essas companhias, eles mesmos fazem essa propaganda, esse marketing, e olha o mundo inteiro. Está olhando para esse desfile, olha coisa majestosa. Mesmo quem está a favor ou quem está criticando. O, Sim, mas isso aí, isso tem muito foi isso, mostrou uma grandeza. Sim, o Egito tem muitos problemas, assim como todos os países do mundo têm os seus problemas. O Brasil tem um problema enorme, mas é isso. Ele vive do turismo. Como que continua? Né? Teve uma pessoa que escreveu aqui no comecinho, mas os vendedores são insistentes. Todo vendedor é insistente. Mas imagina, como é que essas pessoas estão vivendo? Como é que faz, né? Fica muito complicado. E mostrar mesmo para o mundo, porque tem muito ainda eu penso, pelo menos é o que eu ouço, assim, que é longe, que é caro, que é, ai, que perigo. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, uma das melhores viagens da minha vida foi justamente quando nós fomos num bando de mulheres para o Egito e foi fantástico. E foi fantástico, foi uma delícia aquilo, né? A gente se sentiu super segura. Então, são crenças, né? São crenças que vêm de lá de trás e tá certo fazer tudo isso. E realmente mostrou para o mundo outra coisa, que quem é que está brincando com quem, na verdade, né? Quem está brincando com quem? Mas vamos falar um pouquinho dos faraós. E eles foram todas essas tumbas que tem lá no Vale dos Reis, então essas múmias não foram encontradas lá, é isso? As múmias, a É. maioria dessas múmias foi encontrada fora do Vale dos Reis, mas os túmulos desses faraós ficam no Vale dos Reis. Os túmulos foram feitos no Estavam Vale dos Reis. saqueados, estavam saqueados. Exatamente. As múmias, Uhum. quando os faraós morreram, como sempre acontece um cortejo funeral para levar todo seu tesouro funerário ao túmulo, então todas as múmias foram enterradas em seus túmulos. Mas infelizmente na época teve saques e ladrões e alguns de faraós, a gente não sabe quem deu a ordem para transferir as múmias do Vale dos Reis para esse túmulo coletivo que a gente chama esconderijo de Der el Bahari.
Mas é assim, como a gente foi no Vale dos Reis, quem está acompanhando a gente que foi no Vale dos Reis, ou ainda não foi no Vale dos Reis, que é um passeio imprescindível quando vai ao Egito, lá onde tem os túmulos dos faraós e das rainhas. Ramses I, Ramses II, a rainha Hatshepsut também, uma faraó, uma rainha, ela foi enterrada junto no Vale dos Reis. Só que a múmia da rainha Hatshepsut, ela não estava, quando eles encontraram a múmia da Hatshepsut também, ela estava junto com essas múmias. Só que não tinha um cartucho, só que não tinha nada que dizia de qual rainha era essa múmia. Mas quando encontraram a tumba da rainha Hatshepsut no Vale dos Reis, encontraram um dente. Aí, recentemente, tem poucos anos, tem menos de 10 anos, quando eles estavam olhando o que tem nos armazenamentos do Museu do Cairo, começaram a fazer o DNA às múmias. O DNA de uma múmia no armazenamento do Museu do Cairo deu o mesmo DNA de um dente encontrado no túmulo da rainha Hatshepsut. Aí que descobriram que essa múmia é da rainha Hatshepsut. Até então eles não sabiam. Então imagina, mais de 150 anos a múmia dela está lá nos armazenamentos e não sabiam. Então tem muita coisa que hoje com as tecnologias novas conseguem encontrar. O Vale dos Reis, mesmo que tendo até hoje em dia 63 túmulos, mas muitas vezes tem escavações. Quem visita o Vale dos Reis, eu quando vou frequentemente a esse lugar, a Luxor, encontro escavações. Ou está escavando no início do Vale dos Reis, ou lá no fundo, ou no meio, ou no lado direito ou esquerdo, removendo uma rocha enorme. As pessoas acham que é doideira, como que eles removem uma rocha natural, mas aí embaixo que encontram coisas, porque são milhares de anos que já passaram. 3.000 anos, 4.000 anos que já passaram, tem chuva, tem areia, vai acumulando, vai formando rochas naturais, e assim os túmulos ficam escondidos. E no Vale dos Reis, você acredita que já acharam tudo, Dia? Ou ainda tem algo por surgir? Não, até agora, uma das coisas interessantes que eles acham que tem é atrás do túmulo de Tutankhamon. Quando vai no Vale dos Reis, tem o túmulo de Tutankhamon, eles acreditam que no final do túmulo, na última parede, fizeram com ressonância esses equipamentos novos que eles têm para saber se tem algo aí. Eles acham que atrás do túmulo de Tutankhamon tem outro túmulo, só que não tem entrada, não tem como fazer, não tem como escavar do outro lado, porque tem túmulos de outros faraós. Eles ficam com medo de fazer escavação e, de repente, cai o teto, cai o túmulo de um faraó. E não tem como quebrar a parede do túmulo de Tutankhamon, porque uma coisa original quebra, Sim. que talvez acham coisas, talvez não, porque muitas vezes os equipamentos novos detectam algo, mas talvez não tem nada. Então acreditam que tem algo ali. Falaram que talvez o túmulo do pai de Tutankhamon, Akhenaton, que não é possível porque ele fundou outra capital. Disseram outras vezes que talvez a sogra de Tutankhamon, que é a primeira esposa do pai. Falaram que talvez o túmulo de uma das irmãs de Tutankhamon. Então, ainda tem escavações feitas no Vale dos Reis, ainda tem. Talvez tem coisas lá, com certeza sim. Por quê? Porque são 63 túmulos. E o Vale dos Reis foi dedicado para faraós de várias dinastias. 18, 19, 20 e 21. Então, mais ou menos 4 dinastias, que são vários faraós que governaram e só encontraram até agora 63. Então, com certeza, deve ter muita coisa a mais. Dia, e quando a gente visitava o túmulo de Tutankhamon, ele estava lá. Essa múmia foi transferida? Não, a múmia foi deixada lá. O tesouro dele que foi levado ao museu atual, de onde saíram as múmias, mas a múmia de Tutankhamon foi deixada no túmulo dele, no Vale dos Reis. Senão, infelizmente, não teria muita história, né? Porque quando a gente visita o Vale dos Reis, a gente olha as cores, o brilho das imagens, os detalhes de cada figura. É maravilhoso. O túmulo de Tutankhamon, ele não é tão rico de imagens quanto os outros túmulos. Perderia o brilho
se tirasse a múmia e levasse ao Museu do Cairo. Por isso, foi bem pensado deixar a múmia e fazer um ingresso extra. Esse ingresso extra para quem quiser visitar o túmulo de Tutankhamon. Dia, e na sua opinião, qual dos túmulos é o mais bonito? É difícil a pergunta que eu estou fazendo. Tudo depende do critério, Cris, né? Depende de que critério. Por exemplo, se a gente fala Dos desenhos, das cores. de Vamos lá, vários vai. deles, o É que túmulo mais bonito os que eu de entrei cores. foram poucos. Os que eu entrei, que foram poucos, porque eu fui de uma vez, depois fui na outra. Os que eu entrei, que foram poucos, para mim, é aquele que tem o céu da Nut todinho azul escuro. Esse, Cris, olha, Esse é do Ramsés VI, se eu não me engano, não é? exatamente isso, Ramsés VI. Cris, olha, esse túmulo, em termos de cores e brilho de imagens, esse é o túmulo mais bonito do Vale dos Reis, não o túmulo mais bonito do Egito inteiro, tá? Do Vale dos Reis. Do Vale dos Reis, eu estou perguntando do Vale dos Reis. Tá, ele é o túmulo mais bonito porque a cor azul que tem lá é incrível, é original. Sim, fazem É restaurações para manter a maravilhoso. cor original. Eles não pintam de novo, não. É a cor original. Mas se a gente fala a importância teológica, histórica de um túmulo, com certeza vem no túmulo de Seti I, pai de Ramses II. Por quê? Porque os túmulos falam da passagem entre essa vida e a próxima vida. Eles acreditam que este mundo acaba e vai começar um desafio até começar a próxima vida. Então, são vários livros gravados em imagens na língua antiga chamada hieróglifa. Em cada túmulo encontra detalhes de um livro, 2, 3 livros. O único túmulo que tem detalhes de todos os livros religiosos, teológicos do Egito Antigo é o túmulo de Seti I. Além de ser também um túmulo que tem alto e baixo relevo. Você entra no túmulo e encontra uma imagem enorme em alto relevo. O resto dos túmulos no Vale dos Reis é pintura no fresco, nem baixo nem alto relevo. Aí vem a importância desse túmulo. Por isso é o túmulo mais caro, que custa hoje em dia como $70 por pessoa, mais ou menos. Não, eu acho que esse nós não entramos. Nós entramos nos outros. Recentemente ao público, ficou fechado por muitos anos. Ficou. Ah, então esse eu não lembro de fui, não lembro de alto Ele relevo. já ficou Mas são fechado por lindos. muitos anos. Quem não foi, quem tem intenção de ir ao Egito, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Você entrar e deuses importantes, né, como Nut, Geb, né, eles são expressos ali, na verdade, né, Dia? Você não tem eles em estátua, mas só eles pintados mesmo, né? Então fica é muito bonito, é muito bonito. Deixa eu ver que eu preparei mais alguma pergunta aqui para o Dia. E tem alguma, além do Vale dos Reis, tem alguma tumba ainda que ele tem para descobrir? Dia tá para ser, tá, enfim. Foi achado agora aquela cidade perto de Luxor, né? Você falou que chama, traduzindo, a subida para Aton, né? Subida de Aton. Sim, e uma nova descoberta que foi encontrada ali, naquele mesmo lado onde tem templo de Hatshepsut, Vale dos Reis, aquele lado que a gente, quando sai ou entra naquela área para voltar ao cruzeiro, normalmente tem muitas escavações por lá. Essa descoberta ela vai mostrar como que era a vida no Egito Antigo, a vida de uma cidade. Só que tem duas cidades ainda que foram encontradas que mostra como que era a vida no Egito Antigo. A mais importante é a cidade de Akhenaton, que se chama cidade de Amarna. E a segunda cidade ela é chamada Lahun. É uma cidade que fica entre Luxor e Cairo. E essa é a terceira cidade do seu tipo. Por quê? Porque os egípcios antigos não se preocupavam com a primeira vida. O importante era o túmulo ou o templo para a próxima vida. Túmulo para ficar enterrado ou templo para fazer os cultos, para ficar pronto espiritualmente
a próxima vida, para os desafios que ele vai ter até a próxima vida. Então, as casas eram feitas de adobe. Então, encontrar uma cidade desse tipo faz uma propaganda muito grande, porque quando a gente vai túmulo, pirâmide, templo, mas cadê onde que morava esse povo? Aí vem a importância Sim. dessa importância. Ele é chamado Atom, e ela é chamada Atom e fica na cidade do deus Amon. Aí vem a descobrir, a revelar muitas informações sobre a época de Akhenaton, sobre a época dos deuses, dos sacerdotes de Amon. Mostra um pouco daquele conflito teológico que aconteceu mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Acreditamos que nos próximos dias, anos, a gente vai encontrar muitas informações sobre essa época importante do Egito Antigo. Até porque está faltando uma múmia muito importante, a Cleópatra, né? Não é? Tá faltando várias crises, na verdade, né? Sim, se Primeiro, tem 22 ali, quer dizer, são 63, é isso? não, tem mais. Tem algumas, mais? tem mais ainda. E túmulos que não foram encontrados, Alexandre o Grande, acreditamos que foi no Egito. Ah, eles estão no Egito. A rainha Cleópatra, por exemplo, túmulo de Akhenaton, ele não foi encontrado até agora. Túmulo de Nefertiti, não Nefertari, Nefertiti, esposa de Akhenaton, e túmulo de Imhotep, que foi o grande mestre do Egito Antigo. Com certeza, descoberta de um desses túmulos seria o máximo. Em relação ao túmulo da Cleópatra, tem uma arqueóloga da República Dominicana que ela é apaixonada pela história da Cleópatra. Ela está fazendo escavação lá em Alexandria. Ela acredita que está quase chegando ao túmulo da Cleópatra. Nossa, que legal! Vamos fazer coraçãozinho, gente. Túmulo de Alexandre o Grande, 2 anos atrás, quando estava fazendo a base, a fundação de uma casa lá em Alexandria, encontraram um fosso enorme. E no fundo desse fosso encontraram um caixão de um tamanho incrível. Aí avisaram o Ministério da Arqueologia para ir lá. Aí todo mundo começou a falar, como em Alexandria, o túmulo da Cleópatra, o túmulo do Alexandre o Grande. Só que a área onde foi encontrado esse sarcófago fica próximo da área possível onde poderia ser o túmulo do Alexandre o Grande. Aí o mundo inteiro começou a falar que ali ia o túmulo do Alexandre o Grande. Mas quando levantaram o caixão, foi um túmulo de um grande chefe do exército da época greco-romana. Então, muitas descobertas estão sendo encontradas por acaso ou outras feitas mesmo para achar. Mas então está próximo, porque esses sacerdotes, os chefes de exército, eles não ficam sempre próximo do faraó quando são enterrados, a exemplo daquela pirâmide de Saqqara, ou não? Isso não é uma regra? Não entendi. Pode repetir a pergunta, por favor? Quando é um sacerdote, um chefe de exército, eles não são enterrados próximos do faraó pela importância deles? Sim, são. São enterrados pela questão que acreditamos que o faraó era considerado como um planeta. E os planetas são acompanhados pelas estrelas. E os egípcios antigos inspiraram a ideia do enterro do sistema universal. Faraó enterrado e perto dele, em redor dele, em volta dele, em forma de círculos, do jeito que vê no céu, em volta de ressonâncias, como a gente acostuma falar, tem as pessoas mais importantes. Como, por exemplo, na pirâmide escalonada de Saqqara, acreditamos que ali perto tem o túmulo do grande Imhotep. Aquela pirâmide que a gente entrou, que se chama Pirâmide de Unas, onde fizeram os textos das pirâmides pela primeira vez, ali tem o túmulo do doutor. E o túmulo do doutor, ele era médico na época desse faraó. Ele é enterrado ao lado do túmulo do faraó. Então, provavelmente, ali perto desse túmulo tem o túmulo do Alexandre o Grande,
Ali perto da pirâmide escalonada, em Saqqara, deve ter também o túmulo de Imhotep. Ah, então quer dizer, eu acho que nós estamos muito próximos, né? Nós, quando eu falo, lógico, né? O ser humano está muito próximo de encontrar, eu penso, esse. E o período que nós estamos, astrologicamente falando, é de muitas descobertas, é de desvelar tudo, né? De muito desvelar, não fica nada mais escondido. Eu acredito que vem muita coisa bacana. O que veio nos últimos 2 anos foi muito, muito, mas muito mesmo, né? Dia, vou ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Eu já andei olhando aqui. Você realmente é uma pessoa que encanta, né? As pessoas. Eu sou muito grata por conhecer você e por tudo que você manda para gente de conhecimento. Mas aqui tem uma série de frases aqui para você, o melhor guia de turismo do Egito. Aí o Eduardo falou que fez e vai querer fazer de novo. Enfim, aí tem a Helena dizendo maravilha, tem muitos elogios a você, a sua pessoa, porque quando a gente vai para o Egito e fica com o Dia como guia, a gente não tem só um guia, a gente tem uma pessoa que nos mostra um caminho de luz dentro de toda essa história. E não tem como você voltar com saudade, muita saudade dele, querendo realmente entrar para o rol dos amigos. Uma pessoa muito querida aqui, olha, encanta muito com todo esse conhecimento. A Amaral, não entendi, já subiu. A Bia falando louca para ir, é muito competente e fala português fluentemente. A Elizabeth Palmeira. Então, assim, são só elogios para você, Dia, só elogios. Assim, é muito bom a gente saber. Meu sonho é conhecer o Egito. Helena de Araújo. Vamos embora. Vá com, não escolha outro dia que não seja no dia. Thaís Nogueira, trabalho sensacional. Então, muitos elogios. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre tudo que nós estamos falando. Teve uma pessoa que acho que entrou atrasada e queria saber sobre o desfile que aconteceu. Essa live vai ficar mais um tempo aqui no Instagram e depois eu deixo o link para vocês, vai para o YouTube. Então, o Dia já falou sobre o desfile, né? Nós nós abrimos a live falando sobre isso e eu gostaria de saber. Estão falando aqui, top, 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 ótima. Seria bom se a gente pudesse pôr umas imagens e tal, mas eu acho que valia a conversa e essas aulas que o Dia dá para a gente, né? Porque são verdadeiras aulas. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. E, Dia, você quer falar mais alguma coisa sobre tudo isso? Sobre essas múmias? Esse novo museu não é o museu... Vamos falar... São 3 museus, na verdade. Deixa eu deixar claro, que acho que isso que não ficou claro, Dia. É o Museu do Cairo, que sempre existiu, que vocês viram no filme da Múmia e vê nos filmes, vários filmes do Egito. Existe um novo museu agora, que é o Museu da Civilização Egípcia, para onde as múmias foram levadas. Não é isso, Dia? E aí você tem o novo Museu do Cairo, eu não sei se vai se chamar Museu do Cairo, que ele fica ao lado, ele fica em Giza, ao lado das pirâmides. É uma construção maravilhosa, maravilhosa, com o pé direito muito alto, até para colocar tudo, eu acho que dentro do museu, porque é muita, muita coisa. Então, na verdade, são 3 museus. E aí a minha pergunta foi, o que vai ser feito com o primeiro museu? Né? Porque ele também tem toda uma arquitetura, né, já naquele prédio, que de quando que é aquele prédio? Do final do século passado? 1902. 1902. Então, deve ter sido construído também pelos ingleses, alguma coisa assim. Foi na época da monarquia mesmo, que a maioria era arqueólogo inglês e francês. Um inglês que se chama Mariette, ele que teve a ideia de fazer esse museu, só que ele morreu antes de terminar. Na época de outro francês que se chama Champollion, ele quase ficou prontinho, mais ou menos, e aí chegou essa obra. Acredito que vai continuar com objetos, mas o foco vai ser para o novo museu e para o Museu da Civilização. Agora, por exemplo, como o Egito está aberto ao turismo,
eu estou acompanhando aí turistas nesses últimos meses. Muitas pessoas estão entrando em contato e pedindo viagem ao Egito, incluindo o Museu da Civilização. Por quê? Porque esse desfile já deu um marketing maravilhoso. Aí as pessoas, quando colocam um roteiro tradicional, e cadê o Museu da Civilização onde foram as múmias? Então, está chamando a atenção. Então, imagina quando abre o novo museu, por exemplo. E assim, Dia, não adianta falar que não tem energia, né? Tem energia. Você entra cada peça, cada coisa, tudo é um organismo vivo, né? A gente vamos falar um pouquinho de energia. Tudo é um organismo vivo. Uma empresa é um organismo vivo, tem uma energia. Lógico que tudo isso, com tanto tempo, tem energia. Eu lembro de pessoas que entraram na sala da múmia e falou assim, gente, e ficou até tonta de tanta energia que tem. Então, é fantástico que isso tudo esteja acontecendo, né? Alguém falou aqui que assistiu a parada, o desfile foi sensacional e mais elogios para você, viu, Dia? Não estou mexendo aqui para não ficar correndo no seu rosto. Muitos elogios mesmo. E assim, eu espero poder voltar logo. O grupo desse ano foi cancelado, porque aqui as pessoas ficaram com muito medo, elas foram muito amedrontadas. Então, o que está acontecendo que eu vejo que o Egito mostrou muito? Ele encorajou, né? Ele tá encorajando o resto do planeta a viver algo que, por que lá não está acontecendo o que está acontecendo aqui? Houve um controle, foi muito bem, mas não teve esse papo de segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. O turismo está aberto e, se eu não me engano, não tem nem 500 casos por dia, né, Dia? É isso? Olha, Cris, Egito, acreditamos que não tem Covid agora. Porque, Olha, olha, são poucos casos que temos no país inteiro. Nas ruas, várias pessoas não usam máscara. É claro que é obrigatório nas áreas fechadas, mas você não vai escutar no Egito muitas pessoas falando do Covid, que não faz parte do dia a dia. Além disso, não tem muita socialização. Ou no início da pandemia, no seu auge no Egito, não teve tanta socialização. Mesmo que no Egito tem bastante analfabeto, mesmo que no Egito não é um país moderno, mas o povo ficou com medo de se socializar no início da pandemia para não levar a doença para o próximo. Então, evitar festas, evitar doenças. O máximo que chegou ao Egito por dia foi 1.800 casos, mais ou menos. Não mortos, casos. casos, exatamente, estou Casos falando de casos, não no mortos. auge. No auge. Quando agora, só para ter ideia, algumas semanas atrás, o Egito registrou 200 casos por dia e 10, 20 mortos mais ou menos. Agora está subindo de novo, tá bom? A quanto? A 700 casos. E o governo está avisando ao povo não se socializar. Então, imagina 700 casos por dia e o governo está preocupado. Claro que tem esse número, não deve ter a mais, mas não é aquele número que tem em outros países. Então, a pandemia não faz parte do dia a dia da vivência do povo. Então, o povo não está carregando a pandemia junto. Isso é bom sinal. Quando a gente carrega um pesar forte, ele vai continuar com a gente. Quando a gente larga um fardo tal pesado, a gente vai ficar livre. Então, a gente precisa respeitar, cuidar e seguir. E não ficar pensando todo dia, toda hora no Covid, né? Exatamente, mas aqui tem muita gente. Tem aqui uma pessoa falando, eu não vou mexer mas está dizendo, aqui fizeram um terrorismo porque está dando lucro para muita gente. Coisa de brasileiro, mas não é só de brasileiro, é para o resto do mundo, né? E, Gia, só para a gente começar a caminhar para o fechamento dessa live, me diz uma coisa, se alguém já quiser bolar uma viagem para o Egito, quiser ir em julho, por exemplo, tá a fim de ir, né? Qual é o protocolo? Normal, teste de Covid aqui, voa, entrega o teste de Covid lá, ou precisa estar vacinado? Qual é o protocolo que o Egito está pedindo das pessoas? Cris, a partir de setembro de 2020, o governo egípcio colocou obrigatório PCR, teste do Covid, para entrar ou sair do país.
desde setembro. Para Tá bom? sair também. Então a Para gente sair, coloca, a gente tem que fazer antes e tem que fazer para sair também. isso. Agora, quem está viajando agora, por exemplo, ao Egito, precisa o PCR carimbado do laboratório e assinado. Antes aceitava, no aeroporto de Guarulhos, só o teste assinado. Hoje em dia, tem como uma semana mais ou menos, as autoridades brasileiras obrigam que esse teste tem que ser carimbado, porque começou a falsificar teste de Covid. Nossa Senhora. Brasileiros começaram falsificando o teste de Covid. E foi descoberto. Aí as autoridades, hoje em dia, do Egito, para viajar ao Egito e também para sair do Brasil, tem que ser carimbado do laboratório. Se o laboratório falar que eles não têm carimbo, então tem que buscar outro laboratório, porque senão, infelizmente, não vai embarcar do Brasil para o Egito. É a mesma coisa quando chega no Egito e termina sua viagem E e sai febre do amarela, Egito. hein, gente? E a febre Febre amarela amarela é também. obrigatório, desde sempre, desde antes da pandemia. Febre amarela também. E passaporte válido até 7 meses depois da saída do Egito, não é isso? Isso. É isso aí. Faz outro É. teste lá também. Faz outro teste no Egito, e o teste no Egito sempre é carimbado, com um carimbo do governo. Assim significa que ele é original, que não foi falsificado. São muitos cuidados que nós temos que ter. Essa pandemia, ela nos ensinou muito, ela nos ensinou demais. Pelo menos no mínimo, ensinou a gente a olhar para as pessoas com um pouco mais de critério, vamos dizer assim. Gente, então eu vou caminhar agora já, porque já até passamos do tempo, né, Dia? Ninguém fez nenhuma pergunta específica, eu acho que para variar, todo mundo passou na prova, né? Aliás, pode aplicar o teste, né, dessa aula maravilhosa. Alguém, eu não estou conseguindo entender aqui quem que é. Que vergonha essas falsificações. Sim, gente, é dureza. Eu quero falar que isso aconteceu agora no Egito. Alguns brasileiros foram para lá e tiveram agora, poucos dias atrás, era sobre a minha recomendação, e eles falsificaram o teste. E eles passaram. Só que uma responsabilidade muito grande. Olha, isso acontece. Mas infelizmente, Nossa. né? Não, e assim, tá cheio de laboratório aqui que já sai o negócio em inglês, não é assim, sabe? Mas enfim, foi uma live fantástica. Muito obrigada, Dia. Obrigada por esses esclarecimentos. Fica aqui um convite para todo mundo. Gente, quem não foi, vai. Quem foi, tá valendo a pena o retorno, porque eu tenho visto as lives que o Dia faz dentro dos templos. Tá tudo limpo, organizado, tá tudo muito bonito, muito bonito. Então, eu espero mesmo que o ano que vem a gente possa formar esse grupo, né? Que até a gente acertar tudo, quem sabe ainda esse ano. Mas eu estou imaginando o ano que vem. Não sei as outras pessoas que estão aqui. Vão, gente, vão porque é maravilhoso. E, Dia, muito, muito obrigada. Um abraço enorme para você. Estou com saudade. Tá tudo bem. E curta, né? Curta pela gente esse lugar maravilhoso. E vamos ver se a gente combina mais uma live na sequência daquelas que a gente já tinha colocado. No meu canal, gente, tem lá acho que 14 lives que eu fiz com o Dia pelo YouTube. Tem uma sequência sobre pirâmides, sobre Osíris, Ísis, todos os deuses do Egito, falando sobre a história, falando sobre a Marna. Então, é só entrar no meu nome, entrar no canal do YouTube e vocês vão encontrar. E eu acho que se o Dia já montou o dele também, o Dia não tem tempo, acho que não está lá não, né, Dia? Um pouco a correria, mas no tempo tudo vai se concretizando. Logo, logo também está no canal do Dia. Aí vocês entram lá e dão um like, e acompanham e compartilham. Gente, muito obrigada. Olha lá, ó, Celso Arquiteto, deve ser Minas Gerais, amigo de alma. Eu quero agradecer, Cris, a todos os amigos que participaram na live, por dedicarem uma parte do seu tempo para acompanhar a gente, né?
Sim, precioso. E minha gratidão também pelas palavras de carinho que eles mostraram aqui. E minha gratidão infinita a você por cada convite para a Obrigada. gente orientar a gente, para a gente levar várias mensagens em cada live. Gratidão a você e a todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês. Bom final de semana e até mais. Tchau. Tchau.